Fala pessoal, aqui é o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Investe. Olha só, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum dos vídeos que a gente tá postando, beleza? E olha só, quando a gente chegar aos 1000 inscritos, a gente vai fazer mais um podcast, mais uma live ao vivo pra vocês, pra gente dar uma interagida e também falar um pouquinho sobre investimento em geral. E se você não conhece o pessoal do canal, olha só, clica aqui em cima nessa playlist pra ir lá e conhecer. Olha só, tem meu pai falando de fundos imobiliários e ações e meu irmão de 11 anos, o Matheus, já começando os aportes, já investindo ali todo mês. E basicamente hoje a gente vai falar sobre um fundo, um tipo de fundo, um segmento de fundo imobiliário que a gente nunca tinha trazido antes no canal. Olha só, o tipo de fundo imobiliário que a gente vai mostrar hoje é o fundo de fundo, carinhosamente apelidado de FOFs. Esses FOFs, ou esses fundos de fundo, basicamente eles investem em outros fundos. Ou seja, ele pega o valor dos investidores, ele pega o investimento que os cotistas investem nesses fundos e eles alocam em vários outros fundos imobiliários de diversos tipos, de fundos imobiliários de papel, fundo imobiliário de tijolo, logístico, de shoppings. Esses fundos de fundos basicamente diversificam muito o seu capital. É por isso que eles são muito investidos também. A gente sabe como investidores que diversificar o nosso capital é uma parte muito importante dos investimentos. A gente nunca pode colocar todo o nosso valor em um fundo só, a gente não pode colocar todo o nosso valor em um ativo só. E é por isso que esses fundos são muito investidos, são muito escolhidos pelos investidores na hora de montar a sua carteira, porque eles garantem maior diversificação na hora dos seus investimentos, trazendo assim uma segurança para o investidor. Quando você compra um ativo de fundo imobiliário desse segmento, você acaba comprando mais de 20 fundos em um só. E olha só, o fundo que eu vou mostrar hoje desse segmento é o BCFF11. E olha só, hoje ele tá R$ 69,30. Ele pagou um dividendo muito bom aí de 9,73% nos últimos 12 meses e ele tá com 4% de desconto em relação ao seu PVP. Para quem não sabe, o P sobre VP é o preço que ele tá apresentando dividido pelo valor patrimonial da sua cota. E quando ele tá abaixo de 1, significa que ele tá com desconto. Então, nesse caso, ele tá com 4% de desconto. E olha só, liquidez diária muito boa aqui de mais de R$ 2.300.000 negociados diariamente e nos últimos 12 meses ele valorizou bastante. Inclusive, eu ia comprar algumas cotas aqui em meados de março e eu me arrependi de não ter comprado porque ele subiu aí quase R$ 9 desde março, ele valorizou demais desde aí de março, desde abril, beleza? Como eu falei, se você descer aqui um pouco você vê que era um fundo de fundo, ele tem mais de 25 milhões de cotas emitidas, divididas aí entre mais de 304 mil cotistas. E olha só, tem um ótimo valor patrimonial aqui de 1,81 bilhão, então ele é um fundo muito grande e ele tem um dividendo muito constante. Nos últimos 12 meses ele pagou aí 54 centavos, 60 centavos ali em julho do ano passado e pagou desde agosto do ano passado até agora 56 centavos por cota. Então ele é um fundo bem constante, é um fundo que ele não oscila muito nos seus dividendos e nos últimos 5 anos o dividend yield médio dele foi de 8%, então é um dividend yield muito bom. E olha só, como eu falei, a principal vantagem de você investir em fundos de fundos é que eles diversificam muito o seu capital. Quando os investidores investem nele, eles pegam esse investimento, eles pegam esse capital e eles alocam em vários outros fundos. Olha só, por exemplo, o BCFF11 ele investe em mais de 20 fundos imobiliários. Olha só, o BCFF11 investe em muitos fundos, como por exemplo o fundo IRDM11, que é um fundo de papel bastante conhecido. O BCFF11 também investe em fundos de tijolo do segmento logístico e do segmento de shoppings. Por exemplo, ele investe no XPLG11, que é um fundo muito conhecido, tem aqui no canal já vídeo sobre ele, e também no BTLG11, além de outros fundos imobiliários logísticos também. E olha só, de fundo de shopping ele também investe em dois muito conhecidos. Um exemplo é o XPML11, eu já trouxe um vídeo aqui ontem do XPML11, então dá uma conferidinha lá que você vai gostar bastante. Além dele também ele investe também em outro fundo de shopping, que é o MAL11, MALL11, também é muito conhecido por ter muitos shoppings aí importantes no seu portfólio. Então o fundo de fundo ele basicamente pega esse capital dos investidores e aloca em vários outros fundos, diversificando muito o capital do investidor. Mas olha só, qual que é a desvantagem desse fundo? A gente sabe que todos os fundos imobiliários têm aí um pequeno custo de taxa, por exemplo. Alguns fundos imobiliários têm um custo de administração de 0,2% ao ano, e isso geralmente não influencia muito na sua carteira quando você investe em um fundo só. Mas, por exemplo, como o fundo de fundo investe em muitos fundos, o BCFF11 investe em mais de 20 fundos, ele pega essa taxa de administração de todos os fundos. Então, um exemplo, se cada fundo tem uma taxa de administração de 0,2% ao ano, ele basicamente investe em 20 fundos, ele vai pegar essa taxa de todos e vai acabar diminuindo aí o dividendo. Por isso que mesmo pagando um dividendo muito bom aí de 9,73% nos últimos 12 meses, ele ainda tem essas taxas que são cobradas, então ele diminui um pouco o dividendo, mas mesmo assim é um dividendo ótimo, não é uma desvantagem que pesa tanto na nossa carteira. 9% nos últimos 12 meses é um dividendo excelente. Então a gente sabe que na hora de a gente montar a nossa carteira de fundos imobiliários é muito importante a gente
diversificar o capital, não deixar só na sua carteira fundos de papel, fundos de tijolo ou só fundos logísticos, fundos de shopping. Então, basicamente, investir em fundos de fundos é uma prática muito utilizada por muitos investidores, tanto para diversificar o seu capital, tanto para ter mais uma segurança na hora de investir. Então, essa é a minha dica para você, pessoal. Olha só, estude alguns fundos de fundo, dê uma analisada, veja a composição deles, dê uma olhada na gestora, porque o segmento de FOFs, pessoal, é um segmento ótimo para você investir. E é isso, pessoal, minha dica para você é invista o quanto antes, mas olha só, isso aqui não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de compra de algum ativo, mas, pessoal, dê uma estudada nesse fundo, dê uma estudada em outros fundos desse segmento, porque ele diversifica muito sua carteira e vale muito a pena você estudar esse segmento. Olha só, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente tá trazendo conteúdo praticamente diariamente aí para você. Já clica em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você ir lá e maratonar alguns vídeos do nosso canal. Deixa um comentário se esse vídeo te agregou em alguma coisa. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado e até mais, pessoal.